Funções da linguagem. Outro conteúdo bastante comum em provas de concursos variados. Quando um autor ou nós, os falantes, nos dirigimos a um receptor, sempre temos um objetivo a atingir com aquela fala. E é nesse momento que, de maneira inconsciente, é claro, automática, acionamos as funções da linguagem, que são 6. Função referencial, função conativa, função emotiva, função metalinguística, função fática e função poética. Dificilmente em um texto há exclusivamente uma dessas funções, elas se sobrepõem, no entanto, uma delas predominará. Vamos dar continuidade exemplificando. Na função referencial, a busca é pela transmissão da informação. Portanto, como busco apenas ou principalmente transmitir uma informação, há o predomínio da referencial, que se encontra mais especificamente em textos científicos, em textos informativos, nos textos da ciência de um modo geral. Dando continuidade, encontramos a função emotiva, também chamada de expressiva. Por meio dessa função, exteriorizamos emoções, opiniões, sentimentos. Por conseguinte, nessa função predomina o eu, a primeira pessoa. Os pronomes de primeira pessoa, o meu, o eu. Interessa para o autor exprimir o que se lhe vai pela cabeça e no coração. Continuando, nos deparamos com a função conativa, também chamada de apelativa. Essa visa influir no comportamento do receptor, persuadi-lo, seduzi-lo. Por isso, é muito comum, em textos nos quais predomina essa função, o uso do modo imperativo, o uso do vocativo, dos pronomes da segunda pessoa do discurso, muito comum a predominância dessa função nos textos da propaganda. Dando continuidade e exemplificando, nos deparamos com a função fática. A função fática tem apenas por objetivo prolongar o contato com o receptor. Portanto, utiliza muitas interjeições, expressões repetitivas. Em verdade, a função fática, ela é muito usada para preencher os vazios conversacionais. Conversa de elevador, por exemplo. Não há muito o que conversar. Dizemos bom dia para quem nos acompanha, falamos eventualmente sobre o tempo, ou seja, não há o objetivo da informação, da ideia nova. O objetivo, muitas vezes, é preencher esse vazio conversacional que pode incomodar a muitos. Predominante nos diálogos. Dando continuidade, encontramos a função poética. A função poética privilegia a inovação, a criatividade e, por isso, produz no leitor a surpresa, o encantamento estético. Muito comum nos poemas. Contudo, os poemas podem trazer mais de uma função, mas a função mais marcante é a função poética. Por exemplo, nesse trecho de um poema antológico da literatura brasileira, do Augusto dos Anjos, toma um fósforo e acende o teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro e a mão que afaga é a mesma que apedreja. Vejam, função poética, causa surpresa, causa estranhamento, quando ele afirma que o beijo é a véspera do escarro. Escatológica a coisa, mas ele usa também da função apelativa, ele usa os verbos no imperativo, toma um fósforo, acende o teu cigarro, e usa o vocativo, o beijo, amigo, é a véspera do escarro. E por último, temos a função metalinguística, quando a linguagem procura explicar a si mesma. E é nesse sentido, a linguagem define e se analisa. O melhor exemplo que temos, sem dúvida, é o dicionário. Por meio das palavras, explicam-se outras palavras. Contudo, não só aí existe a função metalinguística. Quando um poema diz como se faz poema, quando uma música explica como se faz uma música, um poema do Drummond, por exemplo, eu
canta uma canção em que todas as mães se reconheçam. Ele explica o que está fazendo naquele canto, portanto, naquele poema.